Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas. Lei Aldir Blanc, número 14.017/20. Vamos lá então. Vamos! Tá Aqui, pronto? mano. Vambora. Vambora. Nossa, Onde é que nós vamos agora então? agora é vídeo, vamos produzir, né? Diz que não é esse aqui é. Então aqui a gente está chegando, é o Quilombo dos Fernandes. É um quilombo que ele se originou aqui de algumas famílias oriundas de Uruguaiana, Alegrete e Quaraí, e que fizeram essa comunidade aqui, que é uma das mais tradicionais aqui da nossa região. Quilombo dos Fernandes. A gente está aqui cerca de 70 quilômetros de Alegrete e uns 50 quilômetros de Quaraí. Então é uma localidade bem específica, né? A gente já nota que tem uma organização nas casas, ó. E o pessoal é todo trabalhador rural, né? Todos eles são trabalhadores rurais. Esse é o mais importante. Eu me agradei de verdade, é que eu vi uma bandeira do Grêmio logo no início. Mas nós estamos mal de uma real. Tem as duas bandeiras. Sim, tem que ter, lógico. Mas a nossa coisa já é Uma diferença bem, uma vez eu dou uma mudança aqui nesse lugar, porque os nossos avós, bisavós, eles que trabalhavam nessas instâncias aí, eles passaram aqui eles passaram um trabalho, praticamente miséria, né? Que só existia o campo, a água, e graças a Deus sempre tivemos água, que tem vertente aí, tem umas vertentes aí. Mas era assim, ó, meio que você virem. Sim. É, exatamente, eles trabalhavam nas instâncias.
essa lã aqui das culturas de Tosa, né? De ovelha da área rural. E o Valdo? Então eu fiz ali aquela... Não, é espetacular, Felipe. Tá pronto, Felipe? Tá tudo pronto. Não, eu Aquela tava mesa contando, ali só- agora eu tava contando como é que a gente vai fazer, bater um bate-papo, né? E o Felipe vai ficar nos filmando. Então a nossa ideia era vir visitar vocês para que vocês contassem um pouquinho justamente de como vocês vivem hoje. E o que vocês resgatam ainda dessa cultura negra que vocês têm até hoje. Então você já estava até dando um espetáculo aqui. Era bem isso aí. Então o que eu penso? Vocês poderiam se apresentar e depois falar um pouquinho de como é a vida aqui, o que é o quilombola, por que Rincão dos Fernandes. Então, dona Wanda, onde é que nós estamos aqui? Bom, o Quilombo Rincão dos Fernandes, quem trouxe à tona foi o Dagoberto em relação a políticas negras, as políticas públicas para os negros e tudo mais. Porque esse lugar, a minha mãe, na verdade, morou aqui, a minha avó, se existisse, estaria com 100 e tantos anos, também nascida aqui. Minha mãe nasceu aqui, viveu e faleceu nesse lugar. Maria de Castro Moraes. Que é essa aqui? Que é ela. Por ela, tudo que acontece, o que está acontecendo hoje, é pela sua perseverança, pela sua resistência aqui nesse lugar, né? Porque ela é remanescente, né? Do Quilombo Rincão dos Fernandes. Então, Rincão dos Fernandes, por quê? Porque uma área de 163 hectares de terra eram habitados por negros. Foram habitados por negros que foram saindo, cada um tinha seu pedacinho de terra, e venderam e foram indo embora, entendeu? Numa extensão de terra de 163 hectares. A única pessoa que ficou foi a minha mãe. Que permaneceu. Que é esse lote que vocês vivem é agora. esse lugar aqui, que por herança, que fique bem claro, que são a herança passada de Luísa, a escrava, para Rita e Julieta, suas filhas. Não é que Maria de Castro, filha de Rita Fernandes, né, minha avó. Então é uma herança. Esse lugar de 11,9 hectares é uma herança. Não estamos buscando como quilombolas, entendeu? Querendo invadir o bababá. Não. É nosso por herança. Com documento. À tona, tudo, para que a gente pudesse acessar política pública, falando da nossa história, e grande conhecedor e apaixonado, talvez, por sua história, pelo seu trabalho, é Dagoberto Alvim Close. Que inclusive tem um livro dele aqui, né? Sim, é literatura. Literatura Marcas que da fortalece, Escravidão, Marcas da acerca do Escravidão, Juriquim e os quilombos da Uruguaiana. que fortalece, não é? Porque onde tem a literatura, fortalece a história da pessoa. E foi o Dagoberto que me deu seu contato e que fez com que nós chegássemos aqui. Isso. Conte um pouquinho, então, como é que... Agora a gente vê aqui energia elétrica, vê as casas ali organizadas, mas como é que era antes? Talvez nem quando o senhor era criança, antes do senhor nascer, como é que era a vida aqui? Eu me lembro ainda quando Piá, que ainda existia uma casa de pau pique barreado, que eram as moradias dos nossos avós, antigamente. A gente não conseguiu manter essa cultura, essa casa, mas ainda é um objetivo nosso, né, Wanda? Como uma simbologia. De fazer de conseguir um material ou até uma política pública que nós possamos fazer essa casa, porque havia uma precariedade muito grande. Porque até para acessar a política pública tem que se ter argumentos. E hoje tem que estar Se a organizado. pessoa não tem um argumento, ela não tem uma informação em cima de um decreto de lei, ela não consegue. Né? Então é tudo um conjunto de coisas. Então quando a gente vai buscar, olha bem, esse lugar, na verdade, era um cenário da extrema miséria que vocês possam imaginar. Ninguém olhava para esse lugar. Hoje, talvez, estejam voltados para esse lugar, pela mudança que houve, pela mudança que aconteceu. Porque, vejam bem, aqui tinha um ranchinho, né, Vidal?
Em 8 anos, a gente acredita que caminhou em passos largos, porque a gente não tinha água encanada, a gente buscou poço artesiano, a gente buscou uma sede pela SDR, Secretaria do Desenvolvimento Rural, que havia hoje, já é com outra secretaria, mas isso a gente, né, conseguiu. São conquistas nossas. 8 casas, Minha Casa Minha Vida, a gente é pioneiro na área rural. Nós somos pioneiros na área rural, Minha Casa Minha Vida, em ter conseguido, ter conquistado. Esses 11 hectares, vocês produzem alguma coisa aqui, ou plantio, ou animais? Produzimos, inclusive ali, mas para subsistência. Sim, Ou pra vocês comercializam isso? A gente pretende, só que para comercializar também existe uma dificuldade muito grande. Não é? Porque pela condução, a gente mora a 80 quilômetros de Uruguaiana, não é fácil. Mas a gente conseguiu uma prefeitura. Claro. É o nosso objetivo. Já se caminhou no seu objetivo. Claro. E aí vocês têm o que aqui? Minha irmã produz muito, todos produzem, mas a minha irmã, ela realmente produziu uma lavoura de batata doce muito grande. Já vendeu quantias de batata, levou para a cidade. Ah, bonitas batatas. Tem agora. Olha, a produção, ela começou a evoluir a produção. E a gente aproveita. E vejam bem, esse arranjo é de mostarda. Bom, então hoje, 29 de agosto, nós estamos aqui a 80 quilômetros de Uruguaiana, no quilombo, uma comunidade quilombola chamada Rincão dos Fernandes. É um quilombo centenário, as primeiras famílias vieram para cá há mais de 100 anos e eles mantêm, é uma herança esse campo, que toda essa extensão aqui é uma herança da família deles, né? Não é invasão, não é nada desse tipo de coisa, é uma herança que eles tiveram e que hoje mantém vivo aqui nessa comunidade 11 famílias, mas que também os filhos já estão aí se formando e tendo a possibilidade de estudar e de melhorar suas vidas, mas mantendo aqui a raiz acima de tudo desse quilombo aqui, que tem aí a horta, tem os animais, tem a cultura dentro da sede ali, com toda a cultura africana. Então é um belo de uma comunidade com pessoas maravilhosas que aqui fazem a sua vida. O pai dos meus filhos, a pessoa que me dá uma força muito grande. Quantos anos junto? 39, não, 40 anos. Ei, variedade. 40 anos. Faz alguns invernos, né? 40 de conselho um para o outro. Futebol também. Então o pessoal vem e joga aí. Sim, vem, jogam aí. Fizeram uma cantinha aí. Domingo. A juventude, né? Ali nós temos os pecigueiros, temos uma horta bem plantada. Vamos ver a horta aqui. E ali... Da religião de matriz africana. Sim. Entendeu? Eu sou simpatizante da religião de matriz africana, minha esposa também. Mas a minha irmã ali é católica, cada um tem a sua crença. Isso é importante, né? Porque todo mundo, a maioria das pessoas acha que por ser um quilombo, todo mundo é de matriz africana. Mas a matriz africana é um braço. É um braço, exatamente. Entendeu? Não significa que porque tu é negro que tu tenha que ser de matriz africana. Exatamente. Tu tem a liberdade, que tu seja branco ou pardo, que tu não possa ser da matriz africana. Exatamente. Mas tem uma história muito linda, as duas religiões. As religiões têm uma história. Todas as religiões, né? Claro, se a gente seguir o que tem que seguir, fazendo bem para as pessoas, eu acho que todas elas, eu acho que a doutrina é essa, não tem por que a gente dizer aquela é ruim ou essa é boa. Eu acho que depende muito das pessoas. Né? Eu gostaria muito que vocês respeitassem acima de tudo, né? filmassem as árvores com fruta, com flores.
bom, temperinho verde por cima. Mocotó é tudo de bom. Mas uma pergunta. A horta, ela é toda coletiva. Não, a horta cada um tem a sua. Ah, tá, isso que eu queria entender. Essa aqui ela planta sozinha. Essa aqui é minha, essa aqui eu pego o meu marido que e eu fico trabalhando todo o tempo nela. A gente consegue assim. A minha irmã tem a horta dela, eu tenho a minha. E aí também as lavouras também, cada um tem a sua. Toda lavrada para fazer toda essa revirada de terra. E aqui é cebola. Aqui é cebola. A cebola vai estar boa mesmo lá para dezembro. Que a gente já consegue. É dela, tem que secar todo esse pêndulo dela para quando secar mesmo é porque já está pronto. Tem bolacha da gente ali? Direto da. Bolachinha que dúvida. Tô servido ou não? De origem do Rio de Janeiro. Olha, Bolachinha. Não, elas estão doceiras, é uma coisa de Hasta hoy. Mi vida pasó los libros argentinos. Ahora mismo ya pasó un poco la pandemia. Tienes família lá? No, no. Soy soltera, no hice familia. Ni con argentino ni con brasilero. Pero fui criada con una brasileña, de ahí de Uruguayana. Sí. Casou com um argentino. Y no me casé, no me casé. Não, Sí. a dona Elba. Sí, sí, sí. Mi madre de criación, sí. E como é que é morar lá? Lindo, hermoso. A mí, yo me fui chica, lo que era Paso Los Libres, lo que es ahora. Impresionante de ver cómo creció. Quando a gente vai nessas reuniões do comitê, esse pessoal participa também, né? Então é tudo assim, ó. Tudo é da comunidade. Eles não compram gás. Eles não compram gás de Tudo é produzido por tudo ali com o biodigestor, aquilo fica fermentando e forma um gás. E eles acendem lá, esse gás vai lá pro fogão deles, lá na cozinha. Isso é Nossa, interessantíssimo, interessantíssimo. Joete. Isso pode acontecer em qualquer comunidade, só que tem que ter. O marido dela é esse aqui, gauchão. Aqui, ó. Olha isso. Agora eu já vou ali pegar uma cera. Meu pai era ítalo-uruguaio. Que cruza, hein? É bem antigo, porque na verdade eram umas fotos, 3x4. um retrato desse tamanho, porque na época o retrato quase não existia. Assim. Eu e acho aí que era nós, da época de 30, nós mandamos ampliar ele. 28, 30 por aí. E o lenço maragato, isso aqui me chamou a atenção, vermelho. Maragato. Uruguaiana, 29 de agosto de 2021. Compareceram na comunidade quilombola Rincão dos Fernandes Felipe Coelho, juntamente com Rodrigo Guterres, representando o DTG do Clube Juventude, Os Fronteiriços, da cidade do Alegrete, visto que os mesmos estão empenhados em desenvolver um documentário sobre os povos originários O Grito Negro na Voz Quilombola, o título desse poema.
Sou fruto longínquo da raiz Luísa. Sou afro-brasil, sou miscigenado. Sou herdeira negra de uma terra fértil. Sou o grito do negro que sofreu calado. Me sentindo à base, renunciei ao medo para exaltar com garra um povo humilhado. Zumbi dos palmares espia a luta de todos os negros e abre cancela. Que não permaneça fronteira de cores, como não permanece penumbra entre as velas. Queremos um sol muito mais radiante, brilhando no peito, na alma e na mente. Não só somos negros, nós somos 1000 lanças, nós somos 1000 vozes, nós somos valentes. Os negros são mares, são rios, são terras. No Brasil a riqueza vem do seu cansaço. O negro é Brasil, sua alma, seu traço, seu punho, símbolo que afirma seus passos. Sou negro e na história também sou cultura, sou conhecimento e paz interior. Sou porão de navio que atravessou os mares, meu grito emana na terra e nos ares. Que saudados sejam todos os negros, por mentes sadias de todos os povos. Transbordem os cálices de suas conquistas, marcando vitória dos velhos e novos. O fogo e o ferro, lembrança sofrida, na alma ferida do negro primeiro, que dormiu para sempre embalado no sonho de fazer justiça o seu travesseiro. Saudamos teus sonhos, gritamos teu nome, a caneta risca e o chicote some, pois na mão do negro a bala arrogância elimina a distância esmagando o temor. Na consciência negra sejamos saudados, passado, presente e futuro também. Que o soluço do negro rezado na noite transforme o açoite em um tempo de amor. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o músico alegretense Felipe Coelho e estou passando aqui para dar a minha contribuição. Eu sou um dos produtores desse vídeo que vocês assistiram e dos outros também. E, cara, assim, ó, a contribuição, a generosidade desse povo que nos recebeu lá é fantástica. É um povo que trabalha, um povo humilde pra caramba, que acredita nas suas raízes, que acredita na sua fé para seguir adiante. Fomos muito bem recebidos. E eu não sei se conseguiu ficar claro nesse vídeo a energia dessa gente, a energia dessa terra, a energia desse poema que vocês acabaram de assistir. Cada vez que ela falava, eu me arrepiava todo filmando e foi algo assim fantástico. Então agora a gente está trazendo para vocês mais 3 participações fantásticas, que é o Henrique Bragamonte, um historiador fantástico, um músico incrível, um amigaço, a Patrícia Silveira e a Micaela Chaves, que vão contar um pouquinho mais sobre a pesquisa que a gente fez sobre esse povo fantástico, formador de todos nós. Todos nós somos a mesma energia. Então, obrigado, pessoal. Assistam aí. Fiquem à vontade. Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas. Lei Aldir Blanc, número 14.017/20. Historicamente, alguns consideram que a música do Rio Grande do Sul inicia a partir do encontro cultural entre nativos e europeus que possibilitou o primeiro contato entre os diversos sons, que vieram a compor o estilo gaúcho da música brasileira. Neste momento, os primeiros elementos desses novos sons teriam sido formados pela música europeia erudita, o canto gregoriano, a música renascentista e a música barroca, e a cultura musical indígena. Instrumentos como chocalhos, tambores e flautas teriam convivido com órgãos, violas, harpas e oboés. De acordo com alguns autores, os primeiros registros sobre música feitos em território rio-grandense teriam sido a respeito de atividades musicais realizadas entre índios e jesuítas durante o século XVII. A chegada das missões jesuíticas que formariam os 7 povos
da música renascentista e barroca vinda com os colonizadores, a música dos índios e a música dos negros estavam criando as condições para temperar a nossa cultura. Na fronteira oeste da colônia, tínhamos a música das missões, com o canto a capela, oratórios e missas, provavelmente ao som de instrumentos de corda, sopro, rústicos órgãos e música espanhola. Tinha-se também a música dos negros, trazidos para a Bacia do Prata em 1680, e as danças de salão europeias, trazidas pelos colonizadores e renovadas pelos visitantes, que chegavam com as novidades das grandes cidades. Esses diferentes povos também introduziam diferentes instrumentos musicais na música gaúcha. Instrumentos de sopro, corda, órgãos e música espanhola eram encontrados na fronteira oeste da colônia, formando a música das missões. Ali apareciam cantos a capela, oratórios e missas. Um dos maiores legados dos índios e dos negros na música gaúcha foi o enriquecimento rítmico com instrumentos de percussão. Estes contatos e a mistura de elementos europeus, indígenas e africanos teriam sido as primeiras hibridações musicais da cultura musical do Rio Grande do Sul. Essas foram algumas das condições da história da nossa música, pois deu ao Rio Grande do Sul a condição de tornar diferenciada sua música dentro do território brasileiro. Olá, sou Patrícia Silveira e irei abordar as influências linguísticas dos povos formadores da nossa cultura regional. Projeto realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei 14.017/20. A população negra sempre esteve presente na formação do nosso estado, só que foi inviabilizada. Já com as primeiras tropas que chegaram no Rio Grande do Sul, haviam negros. Os negros que chegaram no nosso estado eram originários de várias regiões da África. A marca linguística dos idiomas africanos está presente no nome de objetos, saberes e fazeres, incorporados ao nosso regionalismo, como as palavras cacimba, matungo, mondongo, porongo, sanga, fuxico, bombear, empacar, quindim, fubá, inhame, quibebe, dentre outras. A palavra milonga, por exemplo, ela é de substantivo quimbundo, que tem em idioma africano que significa palavras jogadas, conversa, queixa. A presença negra no estado data de meados de 1700, que é quando começa o desterro de milhares de populações africanas para o país. Mesmo que haja despeito de um racismo estrutural permanente que continua a deslocar e sujeitar a população negra a todo tipo de vulnerabilidade, os territórios negros continuam existindo e produzindo complemento. Mesmo que ainda haja uma resistência sobre a cultura negra, a cultura africana, o nosso estado está enraizado à colaboração desse povo tão grandioso e tão cheio de cultura e principalmente na parte linguística, contribuindo para a formação do nosso estado. Olá, me chamo Micaela. Vim aqui mostrar um pouquinho sobre as brincadeiras do povo negro. A primeira brincadeira é pilha de sapatos. Todos sentados em um círculo, um por vez, vai colocando um sapato em cima do outro. Não pode deixar a pilha cair. A segunda brincadeira é mar e terra, fazendo uma listra no chão, separando o mar e a terra. Quando o líder gritar, 1, 2, 3...
Olá, meu nome é Rosan, tenho 30 anos, sou natural de Alegrete, Rio Grande do Sul e atualmente resido no Rio de Janeiro. Eu fui convidado pelo DTG Juventude para falar um pouco sobre o projeto Índios, Negros e Europeus, a essência do Centauro dos Pampas. A parte que me toca é falar sobre a influência negra na cultura gaúcha e todos os seus desdobramentos a partir de uma visão afrodiaspórica. Eu sempre tive muita vontade de sair do Rio Grande do Sul pelo fato de querer viver um Brasil que talvez no Rio Grande do Sul não existisse. Então, no meu imaginário, na minha cabeça, eu pensava que se eu saísse do Rio Grande do Sul eu viveria coisas muito diferentes, coisas que no Rio Grande do Sul talvez não existissem, né? E aí, no ano de 2018, após me formar em artes cênicas na Universidade Federal de Santa Maria, eu venho diretamente para o Rio de Janeiro. E quando eu chego no Rio de Janeiro, apesar de eu me dar conta de todas as diferenças que a cultura carioca tem da cultura gaúcha, eu também percebi algo muito semelhante, algo muito similar, e que para mim tem a ver com essa cultura afrodiaspórica que eu acabei de falar. O que eu quero dizer com cultura afrodiaspórica? É essa cultura que saiu, né, de África e tomou as Américas, rumo às Américas. E a gente vê que o Brasil é permeado por todas essas culturas. Então, quando eu chego no Rio de Janeiro e me deparo com samba, com candomblé, eu acho que eu me respondo, né? Esse Brasil que eu queria viver fora do Rio Grande do Sul, eu já vivi esse Brasil. Então, a minha reflexão acerca disso é que se o Rio Grande do Sul tem toda essa parcela brasileira, essa parcela afro em sua cultura, ele é negro, né? Então, mas o que a gente tem como imaginário de gaúcho, principalmente as grandes mídias, né? O que as grandes mídias colocam de imaginário de gaúcho não é a cultura africana, né? O imaginário do gaúcho está muito voltado para os mitos, né, da Revolução Farroupilha, quem foram os heróis da dita Revolução Farroupilha e como aconteceu essa Revolução Farroupilha, no meu ponto de vista, é o grande desfecho e a grande resposta para como o Rio Grande do Sul trata as questões do cidadão negro, né? Um desfecho onde o acordo de paz entre Brasil e República Rio-Grandense, no caso, né, no momento, é acabar, chacinar com a tropa de lanceiros negros, né, um impasse referente à abolição da escravatura. O Brasil não queria abolir a escravatura naquele momento, então houve a traição de Porongos. Essa traição de Porongos foi uma emboscada combinada por Davi Canabarro e Duque de Caxias, e ela aconteceu na madrugada de 14 de novembro de 1844. Isso é muito sério. Como a gente resolveu a questão dos lanceiros negros no Rio Grande do Sul diz muito como o Rio Grande do Sul trata essas pautas até hoje, né? De maneira sempre priorizando o apagamento e posteriormente, né, a perspectiva branca, o branqueamento. Isso é muito sério, muito, muito sério. Então, acho que a conclusão, né, que eu tenho para falar sobre essa relação do gaúcho com esse mito de ser gaúcho, eu gosto de dizer assim, mito de ser gaúcho, né? Porque todas as vitórias e façanhas contadas pelos gaúchos, pelo hino rio-grandense, sempre a gente vê um privilégio da perspectiva branca, da perspectiva dos senhores. Lembrando, né, que a Revolução Farroupilha é uma revolução burguesa, uma revolução que não era de todo o Estado. Então, é uma perspectiva branca da história e que isso influencia até hoje esse imaginário de ser gaúcho, né? Então, o que a nossa juventude e as nossas crianças estão entendendo sobre o afro-gaúcho? O que é ser esse afro-gaúcho, né? E está permeado por toda essa cultura de África, mas também essa cultura gaúcha que tem a influência dos índios e que tem a influência dos europeus.
qual é a perspectiva que a gente está tendo? O que estamos falando sobre o afro-gaúcho? De onde veio, por onde passou, onde está o negro no Rio Grande do Sul? Mexe muito comigo falar desse assunto. Take 2, o negro e o tradicionalismo gaúcho. Então, eu comecei a minha vida na arte com 10 anos de idade, né, através do contato com as danças tradicionais gaúchas. Foi um projeto da escola, né, onde um professor de dança passou de turma em turma querendo saber quem gostaria de dançar, e eu, naquela coisa da infância, né, louco para sair da sala, eu quero ir. E lá ele passou uma sequência de sapateado e em alguns minutos assim eu consegui repetir aquilo que ele fez. E ele marcou lá uma estrelinha. Disse assim, tu quer voltar para os ensaios do grupo de dança? E eu quero, nunca mais parei. Né? Com 10 anos de idade, então, eu tive o contato, né, com essa arte, com esse mundo que é o tradicionalismo gaúcho, muito na inocência, muito na beleza dessas danças, de ir junto com meus pais nos rodeios, né, que acontecem na cidade de Alegrete, e ver as invernadas artísticas dançando. E eu, como filho de um casal de negros, trabalhadores das estâncias, né, gaúchas, sempre essa mão de obra, né, que a gente está querendo sempre melhorar e tirar desse lugar do barato, da mão de obra barata. Então eu sou filho dessas pessoas, né, que foram empregados dos patrões, motorista dos estancieiros. Eu tive a minha formação cultural bastante paralela, no sentido de que, ao mesmo tempo que eu fazia parte do tradicionalismo gaúcho, a minha família também era muito sambista. Então isso é um detalhe interessante, né? Tem gente que acha até que não há negros no Rio Grande do Sul. Então esse fato curioso, pessoas são criadas nesse tradicionalismo gaúcho, onde se entende que é do branco, mas também há esse lado cultural do negro muito forte, que é o samba. As pessoas até se impressionam muito. Nossa, não sabia que no Rio Grande do Sul existiam negros. Então existem. E sim, eu fui criado nesses dois segmentos culturais. E isso sempre me deu uma ideia, uma visão muito ampla do que poderia ser esse artista negro gaúcho, né? Ao mesmo tempo que eu estava dançando no tradicionalismo, a partir de um livro, né, escrito lá pelo nosso saudoso Barbosa Lessa, eu à noite ou em outro momento do ano estava muito envolvido também com barracão de carnaval, a bateria das escolas de samba, fui percussionista de grupos de pagode, samba. Então é um paralelo de segmentos culturais que no primeiro momento são totalmente opostos, né? No primeiro momento, no ponto de vista, seriam opostos, mas que na minha construção de pessoa e de artista andou sempre junta. Então o tradicionalismo sempre foi esse lado, vamos dizer assim, eu já me entendia um profissional das artes, mesmo quando não era um profissional das artes. Eu tinha a vontade de dançar e de ter aquilo como ocupação, como um profissional, sem entender do profissionalismo, né? Então esse meio do tradicionalismo e também do samba já me dava essa coisa de viver de arte desde muito cedo, desde muito criança. E quando eu decidi viver de arte realmente, né, as coisas mudaram um pouco de panorama, né? Porque aí eu fui cursar artes cênicas e dentro do curso de artes cênicas, obviamente, né, fui permeado pelo conteúdo não só do teatro, mas também pelo conteúdo político do teatro, né? E o que cada artista faz dentro de sua manifestação e o que aquilo tem a ver com a sociedade que ele vive, o que aquilo está querendo dialogar com a sociedade que ele vive. E nesse movimento de universidade também conheci o movimento negro, né? Então essa sensação de ser negro dentro do tradicionalismo, que poderia ser um lugar onde eu não era a maioria, né? Mas eu sempre falo, né, que eu me via como maioria no segmento do samba, mas no tradicionalismo gaúcho eu me via ali como, né, vamos dizer assim, o negro do rolê, né? Essa formação política
que o teatro me trouxe também me fez olhar para esse lado político, né, do que eu já havia feito enquanto artista. Então eu comecei a pensar o que significa o tradicionalismo gaúcho, o que significa o samba dentro da minha vivência, dentro da minha família, dentro do que me construiu, né? O que eu posso dizer assim é que quando me perguntam, mas como é que é no Rio Grande do Sul, né? Como é que é essa questão dos negros, as pessoas falam muito de racismo, eu sempre comento, cara, o racismo lá é complicado, porque a gente criou, né, essa ideia de gaúcho que não privilegia, né, tudo que a sociedade negra construiu dentro do estado do Rio Grande do Sul, né, toda a contribuição das casas de santo, da capoeira no Rio Grande do Sul, os tambores de sopapo, né? Todo o movimento cultural que o negro construiu no Rio Grande do Sul, ele ainda é muito velado. A minha avó é de casa de santo, mas hoje eu consigo entender melhor porque que ela escondia tanto que estava indo numa festa de casa de santo, né? A gente sabe da a perseguição às casas de santo, né? Que a gente chama até de terrorismo religioso, porque intolerância é uma coisa, a gente não quer tolerância, as casas de santos não querem tolerância, querem sim respeito. Então, o Rio Grande do Sul tem uma questão muito grande, né, com o negro, que no meu ponto de vista ele ainda vai levar muito tempo para resolver, né? O Rio Grande do Sul tem uma dívida com o negro muito grande, né? Assim como o Brasil. Mas eu acredito que esse movimento afro-gaúcho vem tomando cada vez mais proporções, vem tomando cada vez mais amplitude e visibilidade a nível de Brasil, né, das pessoas agora não pararem apenas, mas tem negro no Rio Grande do Sul, quererem saber o que esse negro afro-gaúcho é capaz de produzir, né, artisticamente, socialmente, politicamente. E isso tudo a gente pode pensar no panorama, né, de construção de um futuro, né, pensando nas nossas crianças, nos nossos jovens, que é a perspectiva da Lei 10.639, a qual obriga os estudos africanos e afro-brasileiros nas escolas, né? Isso é uma dificuldade a nível nacional, né? E acredito que no Rio Grande do Sul a dificuldade é a mesma. Como eu falei anteriormente, só fui saber desses temas através da universidade. Mas eu acredito que a gente tem uma perspectiva de mudança muito grande, aí eu acredito muito, né, na força das novas ideias, na força da juventude, e que a gente pode mudar esse panorama. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.